Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre os herbicidas inibidores do crescimento inicial. Basicamente, este mecanismo de ação ele engloba três sítios de ação. Um é a tubulina, outro são os ácidos graxos de cadeia longa e o terceiro é o grupo que afeta a enzima responsável pela síntese da celulose na formação da parede celular. Então, basicamente, o primeiro grupo, como eu comentei, os inibidores da mitose, que impedem a síntese da tubulina no processo de divisão celular da mitose, compreende os herbicidas trifuralina e pendimetalina, principalmente, são as chamadas de nitroanilinas. O segundo grupo, os inibidores da síntese de ácidos graxos de cadeia longa. Quando nós falamos sobre os inibidores da CCase, nós fizemos um comentário sobre esse grupo, que afeta então a elongação dos ácidos graxos que ocorre dentro do cloroplasto. Então nós temos o S-metolaclor, o piroxasulfone, que é um produto em fase final de registro, o alaclor e o acetoclor. E finalmente, os herbicidas inibidores da síntese da celulose, É um grupo, um mecanismo de ação que já existe há bastante tempo, mas recentemente foi lançado um produto chamado Indasiflam. E todos esses herbicidas, eles são produtos pré-emergentes e têm como característica em comum a sua relativa baixa solubilidade em água. Portanto, quando aplicados no solo, esses produtos apresentam uma seletividade de posicionamento. Então vamos começar pelo primeiro grupo, que são que são os herbicidas do grupo que inibem a síntese da tubulina. E a tubulina é uma proteína responsável pela formação dos microtúbulos, responsáveis pela divisão celular no momento em que os cromossomos duplicados são repartidos para as duas células resultantes da divisão celular. E é um grupo relativamente pequeno e no Brasil, no momento, nós só temos esses dois herbicidas, trifuralina e pendimetalina. Então, só para a gente recordar um pouquinho dos tempos aí da citologia, da divisão celular, que é onde o herbicida atua. Eu tenho aqui do livro do Thais Zager todas as fases do processo de divisão celular, começando pela pré-prófase, aprófase, metáfase, citogênese, telófase e anáfase. Então eu salientei aqui em vermelho a etapa que esses herbicidas participam. Após a condensação dos cromossomos e a sua duplicação aqui no meio da célula, começa a se formar essas bandas, ou melhor, essas microfibrilas, depois da condensação do cloroplasto, que formam o chamado fuso da prófase, a partir dos polos que existem nas duas futuras células no processo de divisão. Depois da prófase vem a metáfase, que é o alinhamento dos cromossomos na placa da metáfase, para que depois seja então separados os cromossomos no processo de divisão celular. Então o que esses herbicidas fazem é atuar exatamente nessa fase aqui, entre a prófase e a metáfase, e evitar então que haja esse pareamento e a ligação dessas microfibrilas para puxar os cromossomos de cada lado. Então, mais especificamente, aqui nós temos os cromossomos se condensando, aí existe uma certa quebra da membrana celular e os microtúbulos capturam e iniciam o processo de condução dos cromossomos, que se dividem, metade vai para cá e metade vai para lá, que é a metáfase. Então é essa fase exatamente que a trifuralina atua.
Portanto, ela atua na região meristemática, que é no processo de germinação da semente e formação do caulículo e da radícula. Aqui, só para mostrar detalhadamente como que forma a tubulina, então a trifloralina impede que essas subunidades aqui, né, são subunidades compostas de duas unidades, elas vão se juntando e formando, né, o microtúbulo. Então, na verdade, é esse processo aqui que é inibido pela trifloralina. Então, aí quando o herbicida afeta a célula, aqui numa forma esquemática, essa é a célula normal, metade dos cromossomos é puxado para cá, metade é puxado para lá, e aí, na verdade, quando a gente tem o herbicida, né, ele não consegue formar esses microtúbulos, então a célula fica totalmente desregulada, com um número desigual de cromossomos, e a divisão celular ela não ocorre. Então, esse fenômeno ele é principalmente importante na ponta da raiz ou então na ponta do caulículo em formação. Por isso que são herbicidas pré-emergentes. Então, só para vocês terem uma ideia, quando o herbicida atua, há um entumecimento do sistema radicular e ele não cresce porque as células não adquirem formato. As microfibrilhas não se formando, a célula não tem a sua estrutura cúbica, né? Ela fica uma célula arredondada. E o efeito, então, ele é na plântula em processo de germinação e é um efeito extremamente dependente da dose do produto. A trifloralina é um produto que ela, na maioria das vezes, precisava ser incorporada, principalmente nas antigas formulações. E porque ela tem 3 características que fazem com que essa incorporação ao solo seja necessária. Ela é volátil, fotodecomponível e tem baixa solubilidade, então a incorporação ativaria o produto em profundidade. Então aqui nós temos um vídeo mostrando então a germinação de uma planta sem ser tratada com trifloralina. Aqui é um fitotron. E aqui quando do outro lado você vê a semente sendo inibida pela trifloralina, né? Então aqui a planta normal e aqui apenas para a gente ver uma plantinha de sorgo, na verdade, que é uma gramínea inibida pela trifloralina. Você vê aí a inibição do crescimento do sistema radicular, formando aqui esse entumecimento e também, né, esse é o caulículo totalmente irregular, totalmente entumecido em função da ação da trifloralina, inibindo o processo de divisão celular. Então aqui a trifloralina tem várias formulações, eu peguei apenas essa para a gente entender um pouquinho. Essa é a trifloralina cuja formulação ela não precisa ser incorporada, ela pode ser incorporada, mas não haveria necessidade. E aqui para mostrar para vocês como ele é um produto de baixa solubilidade, 0,221 ppm é uma das solubilidades de herbicida mais baixa, acho que o único herbicida mais baixo que tem é o oxiflorfen. Consequentemente, ela tendo uma solubilidade baixa, ela tem um coeficiente de absorção baseado na matéria orgânica muito alto. Então é um produto de extrema absorção, é um produto que não desce no perfil do solo, mesmo com grande quantidade de chuva. Ele é usado no controle de gramíneas, principalmente, tem problemas de volatilização e fotodecomposição, mesmo na formulação 600, e, obviamente, por causa da incorporação, o melhor uso é no pré-plantio, né? Mas pode ser usado no pós-plantio não incorporado. Então, geralmente, a trifloralina é um produto que trabalha em áreas que não tem cobertura morta, que não tem palhada, e a formulação convencional ela necessita ser incorporada em torno de mais ou menos 10 centímetros de profundidade, com uma incorporação mecânica. Aqui, no caso,
você vê uma adaptação onde foi posta a barra de pulverização na frente da grade e o tanque fica em cima da grade, então você consegue a incorporação imediata. Agora, será que existe resistência a estes herbicidas, né? Infelizmente, no mundo também nós já encontramos 40 casos. Eu peguei aqui o fim da tabela lá de relatos de resistência, mas lá está do 1 até o 40. Então, esses foram os últimos casos, em 2007. Recentemente não tem sido relatado mais casos, mas o caso mais complicado foi esse aqui. Eu acho que a professora Nilda, na sua aula, conversou também sobre esse caso, lá em Arkansas, onde foi encontrado um biótipo de Amaranthus palmeri resistente a LS, resistente ao glifosato, resistente ao metolaclor e resistente à trifluralina e também resistente aos inibidores de protox na cultura do algodão, então resistente a todos esses herbicidas aqui, que foi o caso mais complicado. Mas aqui a maioria dos casos ela tem apenas uma resistência simples, não é múltipla, principalmente à trifluralina e ao pendimetalina. Outro grupo de herbicidas que nós temos nesses inibidores do crescimento inicial e, consequentemente, na divisão celular, são os inibidores da síntese de ácidos graxos de cadeia longa. Nós temos dois produtos, o tradicionalmente usado Dual Gold, que é o S-metolaclor, e recentemente tem um novo herbicida sendo lançado pela Errara, que se chama piroxasulfone, que também pertence a esse mecanismo de ação de inibição dos ácidos graxos de cadeia longa. E como nós comentamos na aula dos inibidores da CCase, os ácidos graxos eles iniciam o seu processo de síntese no cloroplasto, mas pode ser no citoplasma também, até o ácido graxo atingir 16 a 18 carbonos. Depois esses ácidos graxos eles são liberados para o retículo endoplasmático, para o citoplasma, e lá eles sofrem um processo de elongação, onde vai aumentando o número de carbonos até ficar um ácido graxo de cadeia longa. Esses ácidos graxos de cadeia longa são intermediados por série de enzimas. Então, é nessas enzimas que fazem a elongação dos ácidos graxos que atua o S-metolaclor. Essas enzimas elas são chamadas de elongases. Então, o mecanismo de ação do S-metolaclor e do piroxasulfone acaba sendo no processo de divisão celular, porque esses ácidos graxos são essenciais para a formação das células novas e atuam principalmente no coleoptilo e no hipocótilo das gramíneas e das folhas largas durante a fase de germinação branca. Após essa fase, o produto não atua mais, né? Então, o sintoma é o entumecimento, encarquilhamento e retorcimento e redução do crescimento. Então, aqui a gente tem a formação dos ácidos graxos no cloroplasto, que saem para fora no retículo endoplasmático, e aí as enzimas elongases vai inserindo mais carbonos e transformando esses ácidos graxos mais longos. Então, é nessas elongases que o S-metolaclor atua. Essas elongases fazem ácidos graxos com 26 carbonos, que são importantes na biossíntese da cera e na formação da membrana celular e também em alguns mecanismos de defesa das plantas. Um ponto interessante de se ressaltar é que o S-metolaclor ele apresenta uma isomeria, ele apresenta um isômero, quer dizer, tem a mesma estrutura química, mas com formação espacial diferente, que é inativo, e tem um isômero que é ativo, quer dizer, os dois são S-metolaclor, mas uma parte é inativa. Então, antigamente, o S-metolaclor era fabricado metade inativo e metade ativo. Essa era a síntese convencional. Depois que passou a ser Dual Gold,
Aí o isômero ativo foi purificado e ele vem em maior quantidade do que o isômero inativo, por isso que hoje as doses de S-metolaclor é muito menor do que era no passado. Aqui nós temos então os sintomas que ocorrem em soja e em milho de fitotoxicidade, no caso do milho, o entumecimento das regiões meristemáticas e deformação do crescimento. E os sintomas na soja são muito raros, porque eles são altamente seletivos, mas às vezes são essa deformação na folha e essas rachaduras foliares. Um ponto importante do S-metolaclor é que ele depende bastante de umidade no solo, então ele sempre precisa no mínimo de 16 a 25 milímetros de chuva para o seu processo de ativação. Colocando aqui o S-metolaclor, a bula do S-metolaclor, ele é um produto bastante concentrado, quase que 100% de produto puro, tem uma solubilidade em água moderada e um KOC relativamente alto. Mas ele se degrada e se fotodecompõe rapidamente no período seco, por isso que ele é recomendado durante o período chuvoso. Esse é o perfil da lixiviação do S-metolaclor após uma chuva de 200 milímetros. Então ele chega até 12, 14 centímetros de profundidade. O próximo produto desse grupo é o piroxasulfone. Também o piroxasulfone tem um perfil muito parecido com o S-metolaclor. A solubilidade dele é mais baixa que o S-metolaclor. A pressão de vapor é baixa, portanto ele é não volátil, e o seu KOC é um pouquinho menor do que o KOC do S-metolaclor, o que permite que o produto tenha um residual um pouquinho maior do que o S-metolaclor. Esse herbicida é comercializado por diversas empresas no mundo inteiro, por exemplo, nos Estados Unidos é a BASF e a Valent que comercializa. Na Austrália é a Bayer, também a FMC comercializa esse produto, e no Brasil ele vai ser comercializado pela Ihara. Um experimento interessante na Austrália foi feito pelo Todd Gaines, porque o piroxasulfone foi introduzido na Austrália como a salvação para o controle do azevém, e foi registrado no Brasil também para o controle do azevém, principalmente resistente ao glifosato. E havia a hipótese de que o piroxasulfone nunca selecionaria um azevém resistente. Então o que foi feito? O azevém, por ser uma planta também cultivada, é fácil de ser plantada. Então foi plantado 2,7 hectares, 20 mil sementes por metro quadrado, que totalizou 100 milhões de sementes, e foi aplicado uma dose 4 vezes a dose recomendada de 400 gramas por hectare, para ver se nesses 2,7 hectares escaparia plantas resistentes para determinar a frequência inicial, se ela existisse. E o produto foi tão efetivo que ele matou 99,999%, e dessas 100 milhões de plantas, sobraram apenas 22 plantas. Essas plantas foram coletadas, as sementes, cultivada e aplicada, e nenhuma delas era resistente. Então, havia-se a ideia de que o produto tinha frequência zero inicial de resistência, o que tornaria um produto isento da possibilidade de seleção de resistência. Porém, uma outra pesquisa foi mostrada que, à medida que o piroxasulfone vai sendo usado principalmente em doses baixas, depois de 2 ou 3 gerações, a planta vai adquirindo um processo de resistência metabólica e, com o tempo, também ela desenvolve resistência. Então, as doses baixas do produto vai selecionando plantas mais tolerantes, né? Isso é uma indicação que a gente sempre deve usar a dose de bula, porque dose baixa pode selecionar o processo de resistência. E o último grupo de herbicidas que eu gostaria de comentar são os herbicidas inibidores da síntese de celulose. Então, aqui no mapa de herbicidas,
é um grupinho bem pequeno aqui dentro dos inibidores da divisão celular. Então, o que nós temos hoje é esse produto aqui, o Indasiflam, é um produto novo lançado pela Bayer no mundo todo, e aqui no Brasil vai ser utilizado principalmente em cana-de-açúcar, café, citros e fruticultura. Agora, não é um mecanismo de ação novo, esse mecanismo de ação ele já foi utilizado no passado, existiu esse produto aqui para feijão, né? E também esse produto aqui também já existiu no Brasil, mas foi tirado do mercado há muito tempo. E tem um herbicida, o quinclorac, que ele é classificado como hormonal, mas também ele tem um duplo mecanismo de ação, ele atua como inibidor da síntese da celulose, porém isso ainda é um pouco controverso. Então, apenas para a gente entender o mecanismo de ação desse herbicida, aqui esquematicamente é a membrana da célula. Na membrana da célula nós temos essa enzima chamada CESA, que é a sintetase ou sintase da celulose, ou seja, ela sintetiza a celulose. Então, existem sempre 6 grupos de 3 CESAs, que dá um total de 18, e cada CESA produz uma fibra de celulose, né? Você sabe que a celulose ela é formada de moléculas de glicose, então juntada umas às outras. Então, essa CESA que vai produzindo essa trama de celulose que envolve a célula essencial para a célula vegetal. Toda célula vegetal tem que ter celulose. Então, o que faz esse herbicida, o Indasiflam? Ele vem e inibe essas enzimas aqui e a planta cresce sem celulose. E aí, principalmente a região meristemática da raiz fica totalmente desestruturada. Você vê, essa aqui é uma não tratada e essa aqui é tratada com diferentes doses, mostrando a desestruturação total da radícula da planta, né? Então, é um produto que não é volátil, mas também é um produto de baixíssima solubilidade. Como eu falei, todos os produtos que são pré-emergentes inibidores do crescimento inicial têm baixa solubilidade. Porém, o log de KOW é alto e o KOC, a adsortividade do solo, também é alta. Ele tem um pKa, então é um produto dependente do pH, só que ele tem uma característica interessante para a cana-de-açúcar e para frutíferas e café. O residual é muito longo. Então é um produto que permanece no solo controlando plantas daninhas, às vezes até por 6 meses, né? Então, essa é a situação de resistência, né? Já existem 5 casos de resistência para esse grupo, embora os 5 casos eles não são referentes ao Indasiflam, todos eles são referentes ao quinclorac, que eu comentei que pode ser classificado como esse mecanismo de ação. Então é um produto novo ainda e dificilmente nós vamos ter um problema de resistência em curto prazo. Então era isso que eu gostaria de falar para vocês, né? Então obrigado aí por assistir o vídeo, boa sorte e sucesso a todos aí.